Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os alunos do ensino médio das segundas séries. Então, nós vamos iniciar agora o estudo do tema 2 do capítulo 2, que fala sobre a entalpia. Então, vamos ver o conceito de entalpia. Tá? Caso algum de vocês não tenha o livro e necessite então desse livro, eu tenho disponível aqui no site um impresso, tá? Então, o procedimento é o seguinte: vocês então vêm aqui no segundo ano, no curso de Química, clicam aqui nesse impresso 10, variação da entalpia ΔH de uma transformação, e aí vocês vão abrir então esse impresso aqui. Aqui vocês podem consultar o texto, pode imprimir, pode baixar, tá? Então tem todo o conteúdo aqui, tá? Então se vocês precisarem desse texto, vocês então têm ele disponível, tá? A gente vai então agora iniciar o nosso estudo da variação da entalpia de uma transformação, tá? Então aqui nós temos uma imagem, né, de um automóvel sendo abastecido, e ele está falando aqui sobre o carro flex. O carro flex é um motor, né, um motor flex. No caso é um motor que utiliza tanto álcool como gasolina, né? Usar álcool ou gasolina como combustível vai depender então de alguns fatores econômicos, fatores de rendimento, né? Então isso é o que a gente vai estudar, vai ver também nesse capítulo sobre a variação da entalpia, tá? Muito bem. Então, quais são os conceitos que a gente vai aprender agora desse estudo da variação da entalpia de uma transformação? Os conceitos de entalpia, propriamente dito, né? Transformações exotérmicas, quando o nosso ΔH é menor que zero, valores negativos, e transformações endotérmicas, quando o nosso ΔH é maior que zero, valores positivos. A maneira correta de escrever uma equação termoquímica e como representar graficamente esta equação. Vamos também estudar a variação da entalpia envolvendo mudanças de estado de agregação. Por exemplo, a mudança de estado sólido para o líquido, mudança de estado líquido para o vapor e vice-versa. Então, essas mudanças mudam o estado de agregação de um material, né? Também vamos estudar os fatores que alteram a variação da entalpia. O estado de agregação, a forma alotrópica das substâncias, de algumas substâncias também altera a variação da entalpia, e principalmente a quantidade de matéria. E por último também vamos estudar o estado padrão, essa entalpia padrão de dissolução, a entalpia padrão de formação e a entalpia padrão de combustão. Então, basicamente, esse vai ser o nosso estudo, tá? Vamos iniciá-lo então. Muito bem. Então, vamos ao tema. Variação da entalpia ΔH de uma transformação. Essa imagem é a imagem de um automóvel com motor flex que utiliza dois tipos de combustíveis, que é o etanol e a gasolina, né? Muito comum no Brasil. Bom, quais são as vantagens de você utilizar o etanol ou utilizar a gasolina como combustível, né? Então, além do ponto de vista econômico, existe o ponto de vista do rendimento, né? Então, isso é o que a gente vai também ver nesse estudo também, tá? Aqui nós temos uma imagem da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, ela é a matéria-prima para a fabricação do etanol, no Brasil principalmente. Então,
basicamente do açúcar é extraída a sacarose, né, que contém uma molécula que contém uma unidade de glicose e uma unidade de frutose, tá? E essa como que é produzido então, como que essa molécula ela aparece ali? Então ela é produzida a partir da fotossíntese. Então na natureza, né, nós temos o gás carbônico e temos a água. E através de um processo chamado fotossíntese, uma certa quantidade de energia envolvida, nós temos então a síntese da glicose e do gás carbônico, do gás oxigênio. Então as plantas elas são capazes de sintetizar através da fotossíntese. No caso, a cana-de-açúcar ela pode então sintetizar a glicose e a frutose, né? E produzir a partir daí então a molécula mais complexa que é a sacarose. E a sacarose, por sua vez, vai então sofrer uma hidrólise em meio aquoso, produzindo duas unidades, uma de glicose e uma de frutose. E a glicose então vai sofrer um processo de fermentação alcoólica, né, para produzir então o etanol e o gás carbônico. Todo o nosso combustível, principalmente no Brasil, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Então nós temos ali o etanol, que é o álcool etílico ou álcool combustível, ele está presente tanto no combustível dos automóveis, assim também como nas bebidas alcoólicas, né? Toda bebida fermentada produz álcool, etanol, né? Bom, uma vez que o etanol é formado, a reação de combustão, né? A reação de combustão desse etanol, ele vai reagir com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água e liberando energia. Uma parte dessa energia ela vai ser dissipada na forma de calor, enquanto que uma outra parte vai ser transformada em realizar trabalho, né? Que vai movimentar então os pistões, né, que fazem o veículo se movimentar. Já a gasolina, que é o principal componente da gasolina é o isoctano, tá? Ela também reage com oxigênio, produzindo gás carbônico e água, né? E liberando também uma certa quantidade de energia. Essa gasolina, ela tem origem no petróleo. E o petróleo, como nós já estudamos, né? Ele é um produto, um material fóssil, né? Produzido a partir de restos de animais e vegetais mortos, de acordo com essa teoria mais aceita, né? E que depois de muitos tempos, sob altas pressões e temperaturas, formou então esse petróleo. Então, entre as frações obtidas, uma delas é a gasolina. Entre as frações de petróleo, então, é a gasolina, né? E a principal, um dos principais componentes da gasolina seria o isoctano. E a combustão do isoctano, então, vai produzir uma certa quantidade de energia, né? Nesse caso aqui, 5.461 kJ para cada mol de isoctano. Da mesma forma, a combustão do metano, ela também reage com o oxigênio, produzindo gás carbônico e água e liberando também uma certa quantidade de energia. Bom, muitas reações químicas elas são realizadas em recipientes abertos, sob pressão constante. Então, esses fenômenos de liberação ou absorção de energia na forma de calor, que ocorre a pressão constante, eles estão relacionados com uma grandeza que foi denominada de entalpia. Então, segundo o conceito da entalpia, quando uma reação ela absorve energia na forma de calor e formam-se novas substâncias com maior entalpia, a gente diz então que a entalpia do sistema aumenta, né? Como ocorre, por exemplo, na fotossíntese, que formou a glicose a partir da cana-de-açúcar, né? Formou a glicose da cana-de-açúcar, né? E também dos hidrocarbonetos que constituem o petróleo, né? Através
e o gás natural também. Em contrapartida, quando uma reação ela libera energia na forma de calor, diz então que houve uma diminuição. O sistema diminuiu a sua entalpia. Como ocorre, por exemplo, nas reações de combustão, no caso do etanol, na combustão da gasolina, do metano, né? Formando dióxido de carbono e água. A gente não consegue medir diretamente a entalpia total do sistema, né? A gente só consegue medir a variação da entalpia, que a gente chama aqui de ΔH. Então, se eu tenho a entalpia final, né? Se eu tenho aqui a entalpia final e eu tenho a entalpia inicial, e a diferença entre os dois, dessas duas entalpias, vai ser o meu ΔH. E quando esse ΔH for negativo, menor que zero, a gente diz que a reação é exotérmica, ou seja, o sistema liberou calor. Ou seja, se a entalpia final, né, ela é menor que a entalpia inicial, o sistema liberou essa energia. E a reação é exotérmica e esse valor vai dar negativo. Caso contrário, se a entalpia final for maior que a entalpia inicial, então nós vamos ter um ΔH positivo. E aí então, um ΔH positivo significa uma reação que absorveu energia, ou seja, uma reação endotérmica. A palavra exo significa para fora. O sistema ele perde energia, a energia sai do sistema, então é exotérmico. E endo quer dizer quando a energia entra no sistema, endo é para dentro, o sistema recebe energia. Então, essa variação de entalpia ela pode ser representada através de uma equação termoquímica ou por meio de gráficos ou diagramas de entalpia, né? Aqui nós temos então a equação termoquímica. Nesse caso aqui, o exemplo é a decomposição do óxido de mercúrio 2. Então, quando o óxido de mercúrio 2, né, quando esse óxido de mercúrio 2, ele vai se decompor, essa entalpia ela vai ter um sinal positivo. O que significa isso? Significa que o sistema absorveu essa energia. Então, para acontecer essa reação química, nós precisamos fornecer energia para esse sistema. Então, o óxido de mercúrio ele vai absorver, né, a energia vai entrar para dentro do sistema, ele vai absorver então esses 90,8 kJ. Né? Então, graficamente, nós temos os meus reagentes inicialmente, né? Depois a energia vai ser absorvida, então o sistema vai ganhar energia, né? E os meus produtos, aqui então, meus produtos, então agora vão ter uma energia maior, então a energia foi armazenada, né? E essa variação, esse ΔH, é de mais 90 kJ. Então a energia dos produtos, que é a entalpia final, ela é maior do que a entalpia inicial dos reagentes. Tá? Então aqui nós temos um processo endotérmico. Nesse segundo exemplo, nós temos aí a combustão do etanol. A combustão do etanol é a reação que acontece do etanol com gás oxigênio, produzindo então o dióxido de carbono e água líquida, e liberando então uma certa quantidade de energia, nesse caso, menos 1.368 kJ. Né? Bom, então aqui nós temos a equação termoquímica, onde tem o etanol, mais uma certa quantidade de moléculas de oxigênio, produzindo uma quantidade de moléculas de CO2 e moléculas de água, e liberando então essa quantidade de energia. Graficamente, nós temos que aqui os nossos reagentes, né, que estão com uma energia maior que os nossos produtos. Então, a entalpia final dos produtos ela é menor que a entalpia inicial dos reagentes. Então, o meu ΔH vai ser
exotérmico, ou seja, o sistema vai liberar essa quantidade de energia. Portanto, a entropia final vai ser menor que a entropia inicial. E então nós vamos ter um ΔH exotérmico. O estado de agregação também ele influencia no ΔH. Observe-se aqui nessa imagem que dependendo do estado de agregação da água, ela tem uma entropia diferente. Por exemplo, se eu for fazer uma variação do estado de agregação da água sólida para a água líquida, então água sólida para a água líquida, o meu ΔH é de mais 6 kJ. Se eu for passar do estado líquido para o gasoso, o meu ΔH é de 40,7 kJ. E se eu for fazer o inverso, ou seja, se eu passar do estado líquido para o sólido, uma solidificação, eu tenho um ΔH negativo. Então, esses processos, aonde o meu ΔH é negativo, né? Aqui, por exemplo, ΔH negativo, aqui ΔH negativo e ΔH negativo. Então, são processos que estão liberando calor, liberando energia, né? Liberando quilojoules. Então, a passagem do estado líquido para o sólido, ou do estado gasoso para o líquido, ou do estado gasoso para o sólido. Então, são processos que liberam calor. Enquanto que os processos, quando o ΔH é positivo, a entropia final é maior que a inicial, são sistemas que absorvem endotérmicos. A passagem, por exemplo, do estado sólido para o líquido, né? Se você tem uma substância, a água, no estado sólido, e você quiser passar essa água para o estado líquido, você vai ter que fornecer calor para o sistema. E esse calor vai ser absorvido pelo sistema. Da mesma forma que a água líquida, ao evaporar, passar para o estado gasoso, também absorve uma certa quantidade de energia. E da mesma maneira que a sublimação do estado sólido para o gasoso diretamente, também absorve uma certa quantidade de calor. Graficamente, esse diagrama pode ser mostrado da seguinte maneira. Aqui nós temos o estado de agregação sólido, líquido e gasoso. Então, o estado de agregação sólido tem uma quantidade, uma entropia menor do que o estado de agregação líquido, né? Que vai ter uma entropia menor que o estado de agregação gasoso. Então, aqui nós temos que, ao passar do sólido para o líquido, né? Ao passar do estado sólido para o líquido, ou ao passar do líquido para o gasoso, nós temos então processos endotérmicos absorvendo calor, né? E ao passar do estado gasoso para o líquido ou do estado líquido para o sólido, nós temos um processo exotérmico, ou seja, o calor está sendo liberado. Agora, os fatores que alteram a variação da entropia, né? Então, existem, como nós vimos ali no início da introdução, existem vários fatores, né, que podem afetar a variação da entropia. Um deles é o estado de agregação, ou seja, como que uma substância se encontra no estado sólido, líquido, gasoso, ela vai ter uma alteração na variação da entropia. Então, por exemplo, se eu fizer a reação de síntese da água, gás hidrogênio mais gás oxigênio, produzindo água, se essa água for produzida no estado gasoso, a minha variação de entropia vai ser de menos 241 kJ. Se a água formada for líquida, então eu vou ter um ΔH de menos 285. E se a água for sólida, então o meu ΔH vai ser de menos 291. Tá? Então, dependendo do estado de agregação, a síntese da água, né, podemos ter então diferentes valores, né, de
de ΔH, tá? Um outro fator que altera, que afeta, né, que afeta a variação, né, da entalpia é a forma alotrópica. Aqui nessa imagem nós temos a forma alotrópica do grafite, do carbono. No carbono são conhecidas então três formas alotrópicas do carbono. Ou seja, o que é um alótropo? É uma substância formada por apenas um tipo de elemento químico, mas que tem diferentes estados de cristalização. Então, o grafite é formado apenas por átomos de carbono. O diamante também é formado somente por átomos de carbono. E o fullereno também é formado por apenas átomos de carbono. E os três são três substâncias diferentes devido a seus estados alotrópicos. Então, se nós verificarmos aqui, por exemplo, a reação no diagrama de energia, né? A reação do diamante com oxigênio produzindo gás carbônico e a reação do grafite com o oxigênio formando gás carbônico tem entalpias diferentes, o ΔH é diferente. Para o grafite, o ΔH é de menos 393 e para o diamante é menos 395. Então há uma diferença devido ao estado de agregação desse alótropo, né? Um outro exemplo é o fósforo. O fósforo, são conhecidas várias formas alotrópicas do fósforo, assim como também do gás oxigênio. O gás oxigênio são conhecidos dois alótropos, o alótropo do O2, que é o gás oxigênio, e o ozônio, que é o O3. No caso do fósforo, são conhecidos o fósforo vermelho, que é o P4, e também o fósforo branco, né? Que é o P4, que é o fósforo branco, e o fósforo vermelho, que é o PN, onde existe uma estrutura poliatômica. Né? O enxofre, por exemplo, existe duas formas alotrópicas do enxofre. Existe o enxofre rômico e existe o enxofre monoclínico. Então, existe um cristal. Existe o cristal que é o cristal rômico e existe o cristal monoclínico, que tem formas de agregações diferentes. Então aqui nós temos os principais casos de alotropia, né, os principais casos de alotropia e as suas respectivas formas mais estáveis. No caso do elemento químico carbono, as principais formas alotrópicas é o grafite, o diamante e o fullereno. E a forma mais estável é o grafite sólido, portanto é o que tem a menor entalpia. Menor entalpia que tem é o grafite. Porque o estado mais estável é o que tem menor energia. Na natureza, sempre o que tem menor energia é o mais estável. No caso do enxofre, temos o enxofre rômbico e o monoclínico. E o enxofre rômbico sólido é o estado mais estável. No caso do oxigênio, temos o O2 e o O3. O oxigênio, gás oxigênio, né, e o ozônio. O gás oxigênio é o mais estável, tem a menor entalpia. E no caso do fósforo, temos o fósforo branco e o fósforo vermelho. E o mais estável, então, é o fósforo vermelho. Um outro fator que também afeta a variação da entalpia é a quantidade de matéria. Né? Veja, por exemplo, o caso aqui da combustão, né, ou do hidrogênio, ou também podemos chamar de síntese da água, onde o hidrogênio reage com o oxigênio. Se eu tiver duas unidades de gás oxigênio, eu vou ter um ΔH de menos 572 kJ. Se eu tiver o dobro, 4 unidades, eu vou também ter o dobro em kJ. Ou seja, o dobro de 572 seria 1144. Então, a quantidade de matéria, se eu dobro a quantidade de matéria, eu dobro a quantidade de kJ. Se eu tiver metade de 2, que seria uma molécula de gás hidrogênio, eu vou ter metade do kJ. Então, a quantidade de matéria é um fator extremamente
importante aqui, né? Por exemplo, 2 mols de gás de hidrogênio produzem 572 kJ. O que são 2 mols? Então, fazendo as continhas, 2 mols são 2 gramas, porque cada molécula de gás hidrogênio tem 2 gramas. Como eu tenho 2 mols de gás de hidrogênio, eu vou ter 4 gramas, porque 2 vezes 2, 4. Então, se 2 mols de gás de hidrogênio produz 572 kJ, e 2 mols são 4 gramas, 4 gramas vai produzir 572 kJ, certo? Porque 2 mols são 4 gramas. Então, 4 gramas de gás de hidrogênio produzem 572 kJ. Se eu tiver 1000 gramas, eu vou produzir X. Então, fazendo a regra de 3, multiplicando cruzado, eu vou ter, então, a quantidade em quilojoules que vai ser produzido por 1000 gramas de gás hidrogênio. Então, nós podemos, então, prever a quantidade de energia que vai ser liberada, ou a energia necessária para uma certa quantidade de massa, né, que nós temos, tá? Então, o estado padrão, né? Então, como nós temos diferentes fatores que afetam a variação da entropia, nós então precisamos, para fim de comparação entre diferentes reações e substâncias, nós precisamos estabelecer um padrão. Então, esse padrão foi estabelecido da seguinte maneira. O estado padrão, que é simbolizado então por esse Hzinho, né? Por esse Hzinho aqui, com uma bolinha em cima, essa bolinha significa padrão. Esse estado padrão, então, é a forma mais estável da substância no estado de agregação que ela se encontra na pressão de uma atmosfera, ou seja, de um bar, que é a pressão atmosférica ao nível do mar. E normalmente a gente trabalha a 25 graus, tá? Então a gente utiliza esse estado padrão a 25 graus. Que são 298,15 kelvins. Então, salvo disposição contrária, essas tabelas que às vezes a gente necessita de consultar para pegar esse estado padrão, geralmente elas trazem da temperatura de 25 graus, que é uma temperatura muito utilizada. Então, essas entalpias recebem diferentes nomes de acordo com o tipo de reação que ocorre. Nós temos entalpia padrão de dissolução para reações de dissolução, de formação para reações de formação, né? E também de combustão para reações de combustão, entre outros. Então aqui nós temos, por exemplo, uma reação de dissolução do nitrato de amônio, que é um processo endotérmico que pode ser então representado por esta equação, né? Então aqui nós temos o nitrato de amônio, ele é um sal que, meio aquoso, ele produz então 2 íons. E nesse processo, nós vamos então, ele vai absorver 25 kJ de energia para fazer esse processo. Essas entalpias geralmente são influenciadas por 2 fatores que envolvem esse processo de dissolução. Um deles é a separação dos íons do retículo, ou seja, a dissociação. E a outra é o processo de interação com as moléculas de água, que a gente chama de solvatação.
Então, o valor da variação da entropia de dissolução, ele depende então da quantidade de energia absorvida no primeiro processo e da quantidade de energia liberada no segundo processo. Então, isso é a pressão constante. Então, um processo absorve energia e o outro libera. E a diferença é que tem como resultado esse ΔH de dissolução. Tá? Nesse caso do nitrato de amônio, esse ΔH é maior que zero, um valor positivo. Então, portanto, a pressão constante, pode-se dizer que a entropia padrão de dissolução ela corresponde à energia liberada ou absorvida na forma de calor durante o processo de dissolução de um modo de um composto solúvel em água nas condições que já foram padronizadas. Um outro exemplo é a dissolução do hidróxido de sódio. Então, aqui nós temos o hidróxido de sódio em meio aquoso produzindo íons Na+ ou H-. Neste exemplo, o ΔH de dissolução é de menos 44 kJ, portanto, exotérmico, libera calor. Né? Então, a dissolução ela é representada por essa equação e ela libera calor durante a dissolução. Outro tipo de entropia padrão é a entropia padrão de formação. Então, as reações de síntese ou de formação são aquelas em que um ou mais substâncias reagem e geram como produto apenas uma substância. Quando essas reações elas ocorrem na pressão constante, os reagentes e os produtos estão todos no estado padrão, a variação de entropia ela é denominada então de entropia padrão de formação, ΔH padrão de formação. E ela está relacionada então com a forma de calor liberada ou absorvida. Então, essa entropia padrão de formação tanto pode ser liberada, ΔH negativo, ou absorvida, ΔH positivo. A equação termoquímica de formação, por exemplo, do monóxido de nitrogênio, né? Nós temos então o gás nitrogênio na sua forma mais estável, né? Substância simples no estado de agregação mais estável, mais o oxigênio também na sua forma mais estável, produzindo o NO. Esse ΔH então é de mais 90 kJ. Então aqui nós temos uma absorção de energia. Esse é o ΔH de formação do NO. Para a formação da amônia, o gás nitrogênio mais o gás hidrogênio formando amônia, esse ΔH é negativo. Para o benzeno, o carbono grafite, que é o estado alotrópico mais estável do carbono, e mais o gás hidrogênio, formando então o benzeno no estado líquido, produzindo então, liberando então, no caso absorvendo então essa quantidade de calor aqui, que é o ΔH, que seria o ΔH de formação. Então, sempre a partir do calor absorvido ou liberado para formar 1 mol da substância. Então, por exemplo, para formar 1 mol de amônia, eu preciso de um átomo de hidrogênio. Então, como eu tenho N2, aqui eu tenho N2, eu vou pegar 1/2. Metade de N2 vai dar um nitrogênio. Como eu tenho aqui, eu preciso de 3 átomos de hidrogênio, então, como eu tenho 2 átomos aqui, então eu vou pegar 3/2, porque 3/2 vezes 2 vai dar 3. Então eu tenho 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Também aqui,
para formar o benzeno, eu preciso de 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Então, eu vou pegar 6 átomos de grafite e 3 moléculas de gás de hidrogênio, porque 3 vezes 2 vai dar 6, para formar, então, um molde desse aqui. No caso do NO, eu preciso de um átomo de nitrogênio e um átomo de oxigênio. Então, 1 meio vezes 2 vai dar 1, e 1 meio de O2 vai dar 1. Um desse e um desse. Algumas substâncias que, por definição, elas apresentam a sua entropia de formação nula, ou seja, entropia padrão zero. No caso do elemento químico hidrogênio, a substância mais simples é o gás de hidrogênio. Então, por convenção, foi atribuído o valor zero para esse gás de hidrogênio. No caso do oxigênio, é o gás oxigênio. Para o carbono, é o carbono grafite. Para o enxofre, é o enxofre rômbico. Para o fósforo, é o fósforo branco. Para o nitrogênio, é o gás nitrogênio. E para o flúor, é o gás flúor. Para o cloro, é o gás cloro. Para o bromo, é o bromo líquido. E para o iodo, é o iodo sólido. Então, por exemplo, se eu tenho o carbono grafite, carbono grafite, que tem entropia zero, o ΔH dele é zero, tá? Então, eu tenho o grafite, que é zero. E tenho também o gás oxigênio, que também é zero. Então, a entropia de formação do CO2 vai ser diferente de zero. Vamos tentar entender isso aqui melhor. Tá? Então, uma consequência importante dessa conversão é que se torna possível estimar a entropia padrão de formação de uma substância composta. Então, aqui eu tenho uma substância composta, certo? E aqui eu tenho duas substâncias simples. Então, para eu estimar a entropia padrão dessa substância composta, eu posso utilizar os dados das substâncias simples, Por exemplo, a variação de entropia associada à formação de um mol de gás carbônico nas condições padrões, qual seria? Por meio de um calorímetro, submetido à pressão de uma atmosfera, mede-se a energia liberada na queima de grafite, na presença de gás oxigênio puro. O valor obtido é aproximadamente 394 kJ por mol de dióxido de carbono, formado ou de carbono grafite queimado. Essa reação pode ser representada pela equação termoquímica. Então, aqui nós temos a equação termoquímica de representação de menos 394 kJ. Como o carbono grafite e o gás oxigênio têm, por convenção, entropias padrões de formações iguais a zeros, a entropia padrão do gás carbônico será igual a menos 394 kJ. Assim, em uma reação química em que o dióxido de carbono participe, ele terá uma entropia padrão de formação convencionada de menos 394 kJ. Porém, nem sempre é possível medir diretamente a entropia padrão de formação de uma substância. Nesses casos, deve-se recorrer a métodos indiretos de determinação de entropias. Isso a gente vai estudar então no tema 3, que é a lei de Hess. E agora a entropia padrão de combustão, o ΔH de combustão. Chama-se ΔH de combustão. Primeiro, toda reação de combustão é a reação de um combustível com gás oxigênio produzindo gás carbônico e água. Nós temos apenas duas exceções.
Quando o hidrogênio reage com oxigênio, ele não produz CO2, só produz água. E quando o carbono grafite reage com oxigênio, ele só produz CO2, não produz água, porque ele não tem hidrogênio. Todos os outros casos, todo combustível produz CO2 e água. Também pode produzir uma outra substância, se houver nesse combustível um outro elemento químico. Mas como nós estamos aqui tratando de compostos que têm apenas carbono e hidrogênio, como o metano, o propano, o isoctano e o etanol, nós só temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos produzir CO2 e água e liberar uma certa quantidade de calor. Toda reação de combustão é exotérmica, toda reação de combustão libera calor. Toda reação de combustão tem um ΔH negativo. Tá? Então, se houver gás, oxigênio em quantidade adequada, os produtos da reação de combustão de combustíveis orgânicos são dióxido de carbono e água. Como tais reações ocorrem a pressão constante, tem-se que a variação de entalpia envolvendo reações de combustão de reagentes e produtos estão no estado padrão, estando todos no estado padrão, é então denominada de entalpia padrão de combustão. A partir dessas entalpias e de algumas outras propriedades dos combustíveis, nós podemos então compará-los sob os aspectos de eficiência energética, pois os valores energéticos fornecidos eles foram medidos nas mesmas condições. Considerando, por exemplo, dois combustíveis, o etanol e a gasolina, que são utilizados em veículos. Nós temos então aqui alguns dados. Nós temos que a massa molar do etanol é 46 gramas por mol e a da gasolina é de 114 gramas por mol. Temos também a densidade do etanol, que é 0,789 gramas por mililitros a 20 graus Celsius, enquanto que a gasolina tem uma densidade entre 0,68 e 0,80, já que a gasolina não é uma substância pura. Então a gente está considerando como se a gasolina fosse apenas isoctano, mas na verdade a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Tá? Então, mas para fim desse estudo a gente considera apenas como sendo isoctano. E temos aqui então o ΔH de combustão. Para o etanol, esse ΔH em kJ por mol é de menos 1.368, enquanto que a gasolina é de menos 5.461 kJ por mol. Então, com base nesses dados, nós podemos fazer uma comparação das energias liberadas ou na queima, de volumes iguais dos dois combustíveis. Então, se eu tiver 1 litro de etanol ou 1 litro de gasolina, então qual dos dois vai ter maior liberação de energia? Então, fazendo os cálculos, a massa seria a densidade vezes o volume. Como a densidade do etanol é 0,798 vezes 1 litro, temos então 0,789 gramas. Então, como eu tenho que 46 gramas de etanol liberam 1.368 kJ, como a gente viu aqui nessa tabela aqui, 46 gramas, tá? 46 gramas, que é 1 mol, libera aquela quantidade. Como eu tenho 46 gramas, libera 1.368 kJ. Se eu tiver 1 litro, que são 789 gramas, Se eu tiver 1 litro, que são 789 gramas, vai liberar X. Então, esse X vai ser 23.400, vai ser 23.464 kJ. Fazendo esse mesmo cálculo para a gasolina, como a densidade da gasolina
é 0,748 vezes 1000 ml, 1 litro, temos então a massa de 745 gramas. Então, 1 litro de gasolina tem uma massa menor do que 1 litro de etanol. Então, como eu tenho aqui, que 114 gramas de gasolina libera 5.461 kJ, né? Então, 114 de gasolina libera 5.461 kJ. 1 litro vai liberar Y, 35.688 kJ. Fazendo uma comparação, né? Aqui eu tenho 23.000 e aqui tenho 35.000 aproximadamente. Então, se essa quantidade de 35.000 é 100%, 23.000 seria Z, 66%. Portanto, 1 litro de etanol tem um rendimento 66% menor do que 1 litro de gasolina. Tá? Então, agora fazendo uma comparação, considerando o fator econômico, o preço. Então, 1 litro de etanol, estima-se um preço de 1 litro de etanol de R$ 2,515 por litro, enquanto que a gasolina é 3,471 por litro. Então, fazendo essa aproximação, eu vou ter que, então, com R$ 2,500 com R$ 2,51, né, que seria 1 litro de etanol, eu vou liberar 23 kJ de energia. E com R$ 3,47 de gasolina, eu vou liberar 35 kJ. Então, para o etanol, fazendo essa proporção em reais por litro, eu vou ter, então, R$ 10,72 por litro. E a gasolina eu vou ter R$ 9,73 por litro. Então, nesse cálculo eu tenho praticamente quase o mesmo preço. Economicamente não há muita vantagem em utilizar etanol ou gasolina, porque 10,72 por 9,73, esses valores estão muito próximos, né? Então, assim, a autonomia de um veículo flex abastecido com etanol é, em média, 30% inferior à comparada à autonomia desse mesmo veículo abastecido com gasolina. No ponto de vista econômico, portanto, deve-se abastecer com etanol se o valor do litro desse combustível for inferior a 70% o valor do preço do litro da gasolina, pois o etanol possui eficiência energética média de 70% em relação à da gasolina. Tá? Então, como o etanol tem uma eficiência menor, então eu só vou abastecer com etanol se o preço dele for compensativo, nesse caso, né? Como exemplo, vamos considerar, por exemplo, um veículo que tem um consumo de 5 km por litro de etanol e de 8 km por litro de gasolina. Então ele vai consumir ele vai andar 5 km com 1 litro de etanol e vai andar 8 km com 1 litro de gasolina. Para obter o percentual relativo de rendimento desse veículo, em particular, pode-se fazer uso da equação matemática, que é o seguinte: o consumo de etanol, quilômetros por litro, dividido pelo consumo da gasolina em quilômetros por litro, vezes 100%. Então, a 5 km por litro de etanol dividido por 8 km por litro de gasolina vezes 100% vai dar 62
62,5%. Neste caso particular, o etanol possui eficiência energética de 62,5% em relação à da gasolina. Com este valor e com os preços do combustível, o proprietário pode então decidir se é economicamente mais vantajoso abastecer com etanol ou gasolina. Então, a legislação no estado brasileiro de Mato Grosso, ela obrigou os postos de gasolina a informar o percentual da diferença entre o preço do litro da gasolina e do etanol, como a gente vê aqui nessa imagem, né? Aqui ele está mostrando que se você a comparação entre o etanol e a gasolina comum é de 66% e do etanol com a gasolina aditivada seria de 64,5%. Além da questão econômica, nós temos que também considerar do ponto de vista ambiental, né? A composição típica da gasolina é o isoctano, né? Temos aqui a massa molar, a entropia padrão, a eficiência energética e a quantidade de gás carbônico liberada por kJ de energia. Então, liberando essa entropia, eu vou liberar 64,5 quilos, a massa, né? No caso, gramas, né? Massa de CO2 gerada na produção de 1000 joules de energia. Se for o gás natural, menos 890 kJ por mol, e a massa de CO2 gerada na produção vai ser de 49,5. Para o etanol, essa massa seria de 64, e o gás hidrogênio, então, por comparação ao gás hidrogênio, seria zero. Por que zero? Porque o gás carbônico, o gás hidrogênio, na queima, né, de combustão, não produz CO2. Então, conforme a gente pode perceber nessa tabela, para uma análise da eficiência energética de um combustível, basta obter a razão entre a entropia padrão de combustão e a massa molar do combustível, o que permite então conhecer quanta energia é liberada por unidade de massa do combustível queimado, ou seja, o poder calorífico do combustível em questão, como a gente havia já abordado lá no tema 1. Observe também nessa tabela que o etanol e o gás hidrogênio são os combustíveis que têm menor e maior eficiência energética, respectivamente, né? O etanol tem a maior eficiência energética, o etanol está aqui, né? Maior eficiência energética, menos. O sinal negativo, gente, aqui é por causa que é isotérmico, tá? Não é que é um. Tá? E enquanto que o gás de hidrogênio é menos 286. Né? Mas para analisar o impacto ambiental desses combustíveis, pode-se então considerar a emissão de gás carbônico, um dos principais gases considerados então aí no aumento do aquecimento global, né? Como já havíamos estudado no outro capítulo. Então, no outro tema. Supondo então que a demanda energética de 1000 kJ acompanhe a seguir os cálculos das massas de dióxido de carbono e de gasolina nas mesmas condições. Então, para o isoctano, sendo a massa molar de 114 joules por mol, aqui temos a equação termoquímica, liberando então essa quantidade de calor. Então, 114 gramas libera essa quantidade de calor. Qual é a quantidade em gramas que vai liberar 1000 quilojoules? Então, essa é a quantidade em gramas. Tá? Então, se eu tenho que 114 gramas vai produzir 8 vezes o CO2, 8 mol de CO2, 8 vezes 44 gramas. Portanto, eu vou ter, então,
64,5 gramas de CO2. Como a gente viu aqui, 64 deixa eu ver aqui, 64,5, né? 64,5, né? Tá certo? Então, analisando os resultados da emissão de CO2 dos 3 combustíveis automotivos que são mais usados atualmente, né? O metano é aquele que emite menor quantidade de gás carbônico por unidade de energia fornecida. O metano. O metano está aqui, certo? Aqui está o metano. E a menor quantidade entre esses 3, né? Enquanto que se pode considerar praticamente iguais as emissões de CO2 por parte da gasolina e do etanol. Então a gasolina e o etanol aqui são praticamente iguais, né? Contudo, os 3 combustíveis, apenas o etanol é de fonte renovável. Então, nós temos que lembrar então que a gasolina ele é um combustível fóssil, portanto, esse gás carbônico dessa reação aqui, produzido aqui, esse gás carbônico produzido, que vem dessa gasolina, ela é fóssil, ou seja, esse gás carbônico estava acumulado na Terra durante milhares de anos, e agora na combustão ele vai ser liberado. Enquanto que o etanol, ele é um combustível renovável, tá? Então aqui nesse esquema, né, para a gente já concluir então, essa aula, aqui nesse esquema, nós temos um ciclo de um biocombustível, né? Então, iniciando, ao se desenvolver as plantas, elas absorvem o gás carbônico. A matéria-prima, as vegetais dos biocombustíveis são colhidas e trituradas. No caso do etanol, os açúcares da cana ou do milho são separados. No caso do biodiesel ou do óleo extraído de sementes de grãos e frutas. A seguir, para os 2 biocombustíveis ocorre o aquecimento e o processamento. Para o etanol ocorre também a fermentação e a destilação. E os carros então são abastecidos com biocombustível que durante a sua queima emite CO2. Então nós temos um ciclo, ou seja, o CO2 que é absorvido da natureza, ele vai ser armazenado na forma de energia através da fotossíntese. Aumenta-se o conteúdo entálpico, a entropia aumenta o conteúdo energético. Pela fotossíntese, você produz, então, essa energia está acumulada na forma de um combustível, que é o etanol. Esse combustível agora vai sofrer uma reação de combustão, vai liberar essa quantidade de energia que estava acumulada, e liberando também o gás carbônico, e essa energia vai ser utilizada, então, para transformar uma parte na forma de trabalho e outra parte na forma de calor. Tá certo? Então, aqui a gente conclui, então, essa aula, né? E na próxima aula, então, a gente vai trabalhar aqui, então, nas questões, tá? Tchau para todos.